Este es el punto del ataque en la base aérea La Carlota. Podemos reportar que varias unidades de transporte civil fueron destruidas y creo que las imágenes son bastante claras al respecto. Pois é, pessoal, 2026 começou com tudo e após meses de ameaça, Donald Trump cumpriu aquilo que estava previsto. Finalmente, Nicolás Maduro caiu. Nessa foto que foi publicada aqui pelo Donald Trump, nós conseguimos ver Nicolás Maduro algemado e vendado. Então, muitas pessoas de fato estão comemorando que Nicolás Maduro caiu, porém vai ter retaliações. E a verdade é que as retaliações elas já podem ser previstas para os próximos dias. Então tem muita coisa para rolar ainda. Como é que vai ficar os nossos investimentos? O que fazer? Como que vai ficar o cenário geopolítico com essa nova notícia? Então fica até o final do vídeo para você não perder esse assunto que está, de fato, imperdível hoje. Bom, a verdade é que a operação foi feita de madrugada, onde o Maduro e sua esposa foram retirados de suas camas. E a forma como ele foi preso me lembrou muito sobre a operação dos Estados Unidos em 1989, onde foi realizado no Panamá e eles prenderam o ditador Noriega, como vocês podem ver aí na tela. Ele também estava algemado e também estava vendado. Então, de fato, isso foi uma coisa boa para o povo da Venezuela. Porém, quando eu olho no cenário geopolítico, eu tenho algumas preocupações. Isso porque tem muitas pessoas dizendo que o único interesse do Donald Trump é apenas o petróleo venezuelano, que, como vocês podem saber, é a maior reserva do mundo. Está aparecendo aqui na tela algumas das grandes reservas mundiais de petróleo. A Venezuela está em primeiro lugar, e seguido por Arábia Saudita, que é em segundo. Isso quer dizer, Kaique, que toda essa manobra militar foi feita apenas por conta do petróleo? Tem muita gente que acredita nessa vertente, mas o cenário pode ser totalmente diferente. E eu vou te explicar o porquê. Porque mesmo a Venezuela tendo as maiores reservas de petróleo do mundo, ela não está nem entre os 20 maiores produtores. Isso eu digo porque o país ele tem 300 bilhões de barris em reserva, mas só consegue produzir 1 milhão de barris por dia. E isso é menos do que o Reino Unido, menos do que o México e até menos do que o Brasil. Só para vocês terem uma noção, os Estados Unidos eles produzem 13 milhões de barris por dia. Então o que nós podemos tirar de conclusão? É que de fato as petrolíferas da Venezuela estão muito sucateadas. Isso é por conta do aparelhamento do Hugo Chávez com o Maduro, que, diga-se de passagem, entrou no poder em 2013, sucedendo o Hugo Chávez que havia falecido. Então, dentro dessa narrativa da Venezuela, tivemos um problema muito sério, que 90% das indústrias fecharam, e isso de fato deixou a população na miséria. Então, pessoal, só para nós termos noção do que aconteceu com as empresas que estavam dentro da Venezuela, olha só essas notícias de empresas que fecharam por conta do regime venezuelano. E olha só, um ano antes, em 2026, o então presidente Hugo Chávez promoveu uma reforma na Lei Orgânica de Hidrocarbonetos, determinando que a petrolífera estatal venezuelana tivesse a maioria acionária das joint ventures, que operam na faixa de Orinoco, o maior campo de petróleo do mundo. E olha só aqui embaixo sublinhado, as gigantes americanas ConocoPhillips e ExxonMobil, no entanto, não concordaram com a imposição e tiveram seus ativos da Venezuela expropriados, ou seja, quem não concordou com o modelo de governo do Hugo Chávez tiveram as suas ações expropriadas. Então a verdade é que essas empresas foram roubadas, essa é a realidade. Não só as empresas petrolíferas, mas como outras indústrias que atuavam na Venezuela tiveram que sair. Então tem muita coisa acontecendo. Tem gente que está perguntando se agora vai ser a vez de Cuba ser liberta do regime ditatorial. Só que quando nós olhamos apenas um lado, temos um problema. Toda vez que nós falamos de geopolítica, nós temos que analisar todo o contexto. E ao analisar algumas notícias recentes, eu vi que provavelmente nós teremos resistência. Olha só, o ministro do Interior, que é o Cabello, ele já confirmou uma possível resistência, ou seja, teremos novos capítulos, sem contar os posicionamentos de países como China, Rússia e até mesmo Brasil. Olha só, a China está fazendo seu maior exercício militar em volta de Taiwan. Vale lembrar que a China retém 80% do petróleo venezuelano. Ao mesmo tempo em que Rússia contestou sobre o ocorrido e o Brasil também se posicionou com uma nota de insatisfação das recentes operações. Só para vocês terem noção, olha só o que o presidente do Brasil colocou em seu Twitter, os bombardeios em território venezuelano e a captura de seu presidente ultrapassam uma linha inaceitável. Esses atos representam uma afronta gravíssima à soberania da Venezuela e mais um precedente extremamente perigoso para toda a comunidade internacional. E pulando para o final, olha só, a comunidade internacional, por meio da Organização das Nações Unidas, precisa responder de forma vigorosa esse episódio. O Brasil condena essas ações e segue à disposição para promover a via do diálogo e da cooperação. Vale lembrar que Nicolás Maduro já esteve aqui no Brasil
junto com o Lula. O que você acha dessa narrativa? Deixa aqui embaixo nos comentários a sua opinião, se foi certo ou se não foi, se o Donald Trump agiu bem, se não agiu, para a gente poder conversar aqui. Mas a verdade é que essa declaração do Lula não foi nada inteligente, visto que Estados Unidos e Brasil vinham de alguns conflitos tarifários. Porém, uma coisa ninguém percebeu. Por que a Rússia tem se mantido contrária ao posicionamento adotado por Donald Trump na captura de Nicolás Maduro? Afinal de contas, você tirando o Nicolás Maduro da Venezuela, você combate diretamente o narcotráfico, correto? O problema aos olhos da Rússia é que se o Nicolás Maduro cair do poder, o país ele vai produzir muito mais petróleo, que por sua vez vai derrubar o preço do produto. E qual país seria mais afetado? Justamente a Rússia. Porque se um país depende das exportações de petróleo e houver uma queda de preço, a economia e os esforços até mesmo de guerra vai ser prejudicado. Então talvez essa queda do Maduro ajude o Trump a alcançar o seu principal objetivo, que é a paz na Ucrânia. Mas também nós temos que entender que através dessa manobra ele enfraquece alguns outros países. Vale lembrar também que a China ela detém 80% do petróleo venezuelano, então também é uma tática para enfraquecer esses países. Beleza, Kaique, você falou muito sobre essa questão de geopolítica, mas onde eu invisto para ganhar dinheiro com relação a isso? Na minha visão, empresas que foram expulsas no passado, que é o que está aparecendo aqui na tela, podem ter margem de lucro caso sejam integradas novamente ao mercado venezuelano. Então a margem de crescimento é muito grande. Então as empresas que tiveram seus ativos expropriados, como Kellogg's ou Goodyear, que é uma fábrica de pneus, ou até mesmo empresas que ainda operam na Venezuela, que é o caso de Chevron, mas falando das empresas que tiveram seus ativos expropriados, tem uma margem de crescimento muito grande agora. Porque eu digo, novamente, todas elas foram roubadas, né? O Hugo Chávez bateu lá na portinha da empresa, ó, você vai trabalhar assim, assim, assado. A empresa falou, não aceito isso. Então, beleza, vai embora do meu país. Ativos expropriados, você foi roubado. Só que isso quer dizer que eu tenho que investir agora nisso? Não, pessoal, ainda tem muita coisa para rolar, ainda tem muitas notícias que de fato vão chegar, novas atualizações, obviamente eu vou trazer aqui para vocês, mas eu não diria que é o momento para você investir na Venezuela e nem em algumas empresas que vão ter ali lucratividade na Venezuela. Beleza, Kaique, mas o que eu tenho que fazer? Se você ainda não tem uma carteira de investimento, vem para minha comunidade. Na minha comunidade você tem mais de 50 aulas com acesso vitalício, eu te ensino a montar uma carteira, te ensino a escolher os ativos que respeitem o teu perfil de investidor e de forma vitalícia você tem ali o meu contato, você tem um grupo gratuito, você tem um grupo onde tem aula toda semana e ali nós poderemos trocar mais informações de fato privilegiadas sobre as questões geopolíticas, mas também sobre a tua carteira de investimento, porque afinal de contas é bom quando você tem um tipo de suporte e ali você tem os resultados, que é o que está aparecendo aqui na tela. Mas o que fica de lição é que está tudo muito em aberto. Obviamente, Nicolás Maduro capturado, ele pode trazer a público alguns segredos, e esses segredos, pasmem vocês ou não, podem impactar diretamente o nosso país, e eu vou ficar sempre pesquisando ali para trazer novas informações para vocês. Assim que eu tiver mais conteúdo sobre esse assunto, eu trago para que vocês venham ali de fato ser cada vez mais bem informados. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, já aproveita, deixa o like, se inscreve no canal para você não perder nenhum vídeo novo. E aí, deixa aqui nos comentários, você vai continuar investindo mediante a todo esse rebuliço que está acontecendo em 2026, logo no começo, ou vai ficar ali olhando os outros aumentarem patrimônio? Só depende de você, tá? Então já aproveita, se inscreve no canal, deixa aqui embaixo seu comentário o que você acha dessa manobra do Donald Trump e vamos trocar uma ideia aqui na nossa comunidade de investimento. Valeu? Te espero no próximo vídeo. Tchau e fui!